Essa é a nossa palestrante de hoje, é a professora Lúcia Helena Galvão Maia, que é professora de filosofia da organização Nova Acrópole do Brasil. Quem não conhece, só googlar, dar um Google aí no seu navegador, procure Nova Acrópole do Brasil e vão ter uma grata surpresa. Ela trabalha lá há mais de 31 anos, onde ela ministra aulas sobre os mais variados temas, entre eles ética, sociopolítica, simbologia, história da filosofia, entre outros. Ela é poetisa, já publicou 4 livros, além de produzir artigos e crônicas frequentemente publicados pela imprensa de todo o país. Ele profere ainda palestras e conferências regularmente para grandes públicos no Brasil e em outros países. Na internet, eu vou dizer que ela é um fenômeno das redes sociais e do YouTube, onde possui milhares de seguidores e acumula mais de 50 milhões de visualizações em suas palestras. Eu sou um desses seguidores, né? Então foi a partir do YouTube que eu tive contato com o trabalho dela, que me impressionou bastante, que foi a motivação propor ao Estado-Maior da Aeronáutica que nós pudéssemos ter esse momento muito agradável nessa tarde com a professora Lúcia Helena Galvão. Quem tiver a oportunidade, ela foi indicada como influencer do YouTube, está no top 3, se eu não me engano, agora, pela última reporte que eu recebi da Nova Acrópole. Né? Quem puder ajudar, gostar do trabalho dela, sentir que deve, né? Entre lá e faça a sua votação e contribua para que ela ganhe esse reconhecimnão público, apesar do que ela relega isso à posição que deveria, né? Que não é uma coisa, nossa, como isso é valioso para mim, e para ela isso não tem tanta importância assim, dada a pessoa que ela é, mas eu estou fazendo às vezes de fazer essa propaganda, é um favor que eu sinto que eu devo fazer para ela, ok? Então, para aqueles que entraram agora, não ouviram o início da minha fala, eu só vou repetir mais uma vez, mantenham os áudios e os vídeos desativados e façam suas perguntas pelo chat e depois nós vamos ter esse momento de conversa com ela, tá ok? Professora, sinta-se à vontade, pode assumir o comando aí do PowerPoint e a palavra é sua. Muito obrigada, boa tarde a todos. Eu espero que essa seja uma tarde que traga aprendizados e que seja interessante para os senhores. Agradeço muito pelo convite, não preciso me apresentar mais, já estou muito bem apresentada. Vamos então ao nosso assunto, que é ética e valores. Peço apenas um segundo para compartilhar o material, para que a gente possa acompanhar juntos. Isso. Bem, apenas chamando a atenção, conheçam o nosso trabalho no YouTube, que é uma boa forma de saber o que fazemos. A ideia de Nova Acrópole, como instituição internacional, é fazer a filosofia se tornar simples e aplicável à vida do ser humano. É exatamente aquilo que a gente busca. E esse tema, que é ética e valores, bem, ética é o tema dentro da filosofia. É um dos temas mais recorrentes dentro da estrutura do ensino de filosofia ao longo do tempo. Eu procurei trazer aqui alguns pontos básicos, dentro da linha que trabalhamos em Nova Acrópole, pontos básicos que podem ser muito aplicáveis nos nossos dias atuais, até para esclarecer um monte de equívocos que a gente anda tendo por aí, cada dia mais comuns, né? Um conceito tão antigo e hoje em dia tão esvaziado. As nossas palavras nos nossos dias são muito esvaziadas. A gente já não sabe muito bem o que significa amor, nem justiça, aquelas que a gente mais usa, foram aquelas que mais perderam significado. Então, vamos lá? Eu trouxe, então, uma questão que eu acho fundamental para a gente começar a conversa, falar sobre os motores da nossa ação. Immanuel Kant, que é um filósofo bastante interessante, de relevo na história da filosofia, ele tinha um conceito que ele falava dos imperativos. Mas eu não queria falar de imperativos com aquela linguagem de Immanuel Kant, porque eu achei que seria desnecessariamente complicado. Então, reduzir uma linguagem bem, digamos assim, que serve bem ao nosso propósito, é bastante simples e boa, inclusive, para memorização, que é essa aqui, é a questão do chocolate e do jiló. Chocolate. Parem para pensar quando éramos crianças. Na enorme maioria dos casos, sei que há minorias, mas a maior parte das crianças são loucas por chocolate. Nunca acontecia da nossa mãe nos oferecer o chocolate e ter que dizer coisas do tipo: Ó, meu filho, se você não comer o chocolate, não vai ter televisão.
Se comer, ganha presente no Natal. Não tinha necessidade disso. Antes que ela terminasse de pronunciar isso, a gente já tinha devorado o chocolate, não é isso? Porque a gente gostava dele por ele mesmo, e não pelo prêmio ou pelo castigo. Não por nada que viesse depois. Portanto, não havia nenhuma necessidade de obrigações posteriores ou benefícios posteriores. Não havia nem prêmio nem castigo. A gente fazia por ele mesmo, porque amamos chocolate. Agora, há alguns componentes no na nossa dieta que na nossa infância foram meio dramáticos. Para quem teve a oportunidade de comer jiló, eu tive, minha mãe era bastante insistente nesse ponto, porque de alguma forma ela considerava que não dava para substituir jiló por nada, eu tinha que comê-lo mesmo e não tinha jeito. Precisava de um monte de ameaças e um monte de recompensas. Olha, não ganha sobremesa se não comer. Olha que não vai ganhar presente no Natal. Olha que eu deixo ver televisão se comer, enfim. Prêmio e castigo a um monte. Aí o que a gente fazia? Fechava os olhos, se possível, fechava o nariz também, né? E mandava o jiló para dentro com um copo d'água depois. E ia na direção daquilo que é bom mesmo, que era evitar o castigo e obter o prêmio. Já nunca era por ele mesmo, era pelo que vinha depois. Na verdade, o que isso tem a ver com ética e valores? Qual é a relação entre essas duas coisas? Talvez maior do que você Tá pensa. joia. Por favor, tem alguém com o microfone aberto. Que é exatamente essa questão do condicionamento da ação humana. A ação animal é uma linha horizontal que tem dois polos de motivação. Se você quer tirar um cachorro que está sobre uma cadeira, sem poder tocar nele, a condição é que você o faça sair. Você vai trabalhar normalmente com duas coisas, que são os dois polos da consciência animal. Ou você ameaça ele, mostra o chinelo, sai daí. Ou então você mostra alguma coisa que ele gosta, um petisco, né? Ele sai correndo atrás do prêmio ou fugindo do castigo. Essa é a equação da consciência animal. Agora, você nunca vai conseguir chegar para um cão e dizer: olha, saia daí, porque as cadeiras não foram inventadas para os cães. Você não necessita disso. Para que você precisa de uma cadeira? Elas foram inventadas. Isso, como se diria popularmente, a conversa mole para cachorro dormir, não é isso? Ele não sairia dali nunca. Ele não compreende a ação por dever. A ação porque gostamos daquilo. A ação porque compreendemos que devemos estar no lugar que nos corresponde. Não funciona. Isso é um eixo vertical, que é o eixo da motivação humana, da consciência humana, que é a ação por dever. Detalhe: dever não é obrigação. Dever é aquilo que você faz porque quer ser humano, quer coincidir com aquilo que a natureza espera de você naquele momento e porque gosta de fazê-lo. Então, eu divido essas duas coisas em ética Giló, eu faço porque eu estou com medo, ou porque eu tenho desejo de alguma coisa, faço pelo que vem depois, e ética chocolate, que eu faço por ele mesmo, porque eu amo. Eu amo ser ético tanto quanto amo comer chocolate. Belga, dos bons. Que a ética me completa, faz com que eu me sinta mais humano, faz com que eu me sinta digno da minha condição humana e referencial para ensinar os meus filhos, para propor uma mudança à sociedade. Portanto, eu saboreio a ética e faço por ela mesma, e não pelo que vem depois, seja prêmio ou seja castigo. Então, a foquinha no circo, eu sei que é horrível, né? Mas ela faz todos aqueles malabarismos com medo de uma chicotada ou desejo de uma sardinha. O ratinho no labirinto, o desejo de um queijinho ou o medo do choquinho elétrico que é dado. É muito desagradável que façam isso com os animais, mas é assim que fazem. A consciência humana não funciona nesses termos. Ela faz enquanto você está olhando, enquanto o castigo está ali, enquanto o prêmio está ali. Assim que cessa essa vigilância externa, ela faz aquilo que ela quer, aquilo que ela gosta, aquilo que ela entende como correto. Ou seja, a consciência humana não é muito sujeita a adestramento. E nós percebam como a gente faz a imposição da ética na sociedade, é coerção e não convicção. Quando nós somos ensinados a amar a ética, isso não está nos nossos códigos de educação, de comportamento. Somos ensinados a temer os castigos da ausência da ética e desejar os prêmios. Quem não lembra daquela famosa música do Roberto Carlos que diz assim: será que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda? Ou seja, eu gosto,
mas eu não faço porque existe alguma punição posterior. Não é isso? Vejam bem, os cães, a princípio, são adestrados por medo e desejo. Minha filha é uma adestradora considerada uma das melhores, modéstia à parte, uma das melhores da cidade, quiçás até entre os melhores do país. Ela me diz: Olha, mãe, surgiu uma nova forma de adestramento nos Estados Unidos, que não é mais nem premiando o cachorro, nem ameaçando alguma coisa. É mostrando para ele a expressão do dono. Quando ele faz alguma coisa boa, o dono fica feliz. Quando ele faz alguma coisa errada, o dono fica triste. Que ele está sendo adestrado, os mais inteligentes, né, os mais hábeis, estão sendo adestrados com muito mais eficiência por sentimentos, por querer a alegria do dono, do que por prêmio e castigo. Agora vejam só que paradoxo. Os cães estão aprendendo a agir motivados por sentimentos, por querer a alegria de quem eles amam. E os seres humanos continuando adestrados por prêmio e castigo é, no mínimo, exótico. Já ficou muito claro que isso não funciona. Se você quer convencer um ser humano a ser ético, você precisa trabalhar com a consciência humana, porque a ética por coerção ela é uma máscara de pouca cobertura, enquanto que a ética por convicção ela perdura sempre. Estou cansada de ver situações, e talvez você já tenha observado também. Na Inglaterra, quando aconteceu um blackout, mostrou-se com infravermelho, no meio da escuridão, pessoas muito bem vestidas, mulheres de salto alto, quebrando vitrines para roubar coisas. Sabe por quê? Não tinha ninguém vendo. Já aconteceu em Santiago do Chile, já aconteceu em São Paulo, numa ocasião também de um blackout mais intenso. Pessoas que, para os padrões normais, são tidas como muito cultas, muito elegantes, de repente viram vândalos. Por quê? A educação, a cultura, os bons modos eram uma máscara de pouca cobertura. Era um puro adestramento. Não era um ato de consciência. Portanto, se você quer, de fato, transformar a condição do homem em relação à ética, ele tem que amar a ética, tem que ser o seu próprio rosto e não uma máscara. Tem que desenvolver convicção de que ética é a melhor coisa que ele pode fazer no mundo. Houve um imperador romano, Marco Aurélio, que era filósofo e era um homem considerado impecável na sua conduta. Um dia perguntaram: Você age tão bem, Marco Aurélio, porque você teme ir para o inferno depois da morte, teme ser castigado, ir para o Tártaro? Ainda não se usava essa ideia de inferno, né? Por que você se comporta tão bem? E ele disse: Olha, existem duas possibilidades. A primeira é que exista realmente algum castigo depois da morte, então é bom você ser justo agora. A segunda possibilidade é que não exista nada depois da morte. Aí mesmo que você tem que ser justo agora, porque é a coisa mais deliciosa que um homem pode ser. Aquela que mais lhe satisfaz é ser justo e você não pode perder essa oportunidade, vai que é a única. Percebem? De qualquer forma, ele seria justo, porque ele amava ser justo. E isso é uma situação, esse homem passou pelas piores coisas que vocês possam imaginar. Foi um dos impérios mais atribulados que houve, foi o de Marco Aurélio Antonino. E ele nunca fraquejou na sua ética, porque amava ser ético, porque se realizava fazendo isso. Isso é uma pedra de toque, gente, e é um elemento fundamental. Você ama a ética? O que ela significa para você? Continuando, Platão tem uma historinha. Platão é um grande filósofo que nós podemos dizer que foi um divisor de águas no pensamento humano. Ainda hoje, 2.400 anos depois da existência dele, a gente está se baseando muito nas ideias dele. Platão, numa das suas obras, que é a República, ele fala sobre o mito de Giges. Eu vou simplificar bastante essa história, só para ir com vocês ao essencial. Dizem que Giges era um pastor tido como muito honesto, vivia numa região da Lídia e era considerado naquela aldeia onde vivia extremamente ético. Um dia, Giges, que era um pastor, encontrou, vou simplificar bem, encontrou um anel que tinha poderes. Quando ele virava a pedra do anel para dentro da mão, ele ficava invisível. Quando virava para fora, voltava a ficar visível. Quando ele ficava invisível, ele entrava na casa das pessoas, roubava, desrespeitava as mulheres, chegou ao ponto de matar o rei, ou seja, cometeu todo tipo de ilegalidade e atrocidade que vocês possam imaginar. Quando ele ficava visível novamente, era o homem ético que todo mundo conhecia. Vou poupar vocês da pergunta óbvia: o que faríamos nós com o anel de Giges? Essa eu deixo como dever de casa. Mas vou prosseguir nas colocações que Platão faz. Vamos fazer de conta, caso 2, que o Giges, ao ter o anel com a pedra virada para dentro da mão,
fosse tão honesto e tão íntegro como quando ele estava sem o anel. E as pessoas soubessem disso. O que que as pessoas diriam de uma situação como essa? Olha, que admirável que é o Giges, que homem maravilhoso, que impecável. Mas diriam isso por medo que o Giges, invisível, causasse prejuízo a elas. Mas sozinha, segundo Platão, quando a última porta se fecha atrás delas, o que que elas diriam para si mesmas? Nossa, que bobo esse Giges, hein? Por que que esse anel não caiu na minha mão? Ah, se caísse na minha mão ia me dar bem demais. Ia tirar 1000 vantagens. Nossa, que desperdício esse anel na mão desse ingênuo desse Giges. E aí ele conclui: as pessoas não amam a ética, não amam a justiça. Fazem porque existe um pacto social. Como é que funciona isso? Se eu te roubo, você pode me roubar de volta. Vai que você é mais esperto, mais forte, mais forte, mais ágil que eu. Sabe o que vai acontecer? Eu saio no prejuízo. Então, para não correr esse risco, a gente faz um pacto. Você não me rouba e eu não te roubo. Mas, se tiver uma situação de impunidade, se tiver um anel de Gizes, aí deixa comigo, né? Porque eu não amo justiça nem amo ética, coisa nenhuma. Eu faço por medo da contrapartida. E se eu falar para vocês que os anéis de Gizes existem, e não são poucos? Por exemplo, o nosso pensamento. O que você está pensando nesse momento é um anel de Giges. Você pode estar dizendo, isso tudo é uma grande bobagem, filosofia não serve para nada. E pensa, bom, isso nunca virá à tona. É um erro, que aquilo que a gente cultiva mentalmente, mais cedo ou mais tarde, se torna fato na nossa vida. Mas isso é uma ilusão do anel de Giges. Outra, o poder. Quem tem poder acha que está liberado para fazer o que quiser sem que haja uma contrapartida. E aí, é até popular essa frase, né? Dê poder a um homem e você saberá o que ele é. Isso é muito comum acontecer. Mas onde que o Platão quer chegar com tudo isso? Que você não terá uma sociedade justa enquanto os homens não amarem a ética, enquanto não amarem a justiça. E não a fizerem por eles mesmos, pelo que são, por quererem honrar a sua condição humana, por dignidade, por quererem coincidir com aquilo que a natureza espera deles. A natureza espera das plantas fotossíntese, elas fazem. Ela espera dos animais sobrevivência e perpetuação da espécie, eles fazem. Ela espera do homem valores, virtudes, sabedoria. Quando ele faz, ele coincide com aquilo que a natureza espera dele. E isso deve ser a maior satisfação e a maior felicidade do homem, ser verdadeiramente humano. E quando ele o faz, ele preserva tudo à sua volta. Às vezes a gente se preocupa, e é muito legítimo preocupar, com a preservação das florestas, de certas espécies de animais em extinção. Mas vocês não acham que se a gente preserva o ser humano, na plenitude da condição humana, ele preserva todo o resto, florestas, animais, tudo mais? Agora, não preserve o homem e tente preservar só o resto. E você vai ver o que que a próxima geração vai fazer com tudo isso que você preservou. Sem ética, sem justiça, sem respeito pela vida. É evidente que é um trabalho paliativo. Você está secando a poça d'água no chão, ao invés de subir no telhado e corrigir a goteira. É um trabalho bem intencionado, mas paliativo. Ou seja, corrija o ser humano em primeiro lugar. Como diz a frase bíblica, pelas vossas obras vos conhecerei. Um verdadeiro ser humano, por onde ele passa, deixa um rastro de ordem, de harmonia, de justiça, de ética. Senão, ainda não é um ser humano, é só uma embalagem, mas ele não corresponde a essa embalagem. Tem uma frase de um filósofo chamado Francis Bacon que eu acho bastante interessante. Ele diz o seguinte sobre a esperança: a esperança é um ótimo almoço, mas é um péssimo jantar. O que significa isso? Na hora do almoço é bom que você esteja cheio de esperanças, mas na hora do jantar já era para você ter levantado e realizado as suas esperanças. Se na hora do jantar você ainda tem só esperanças, você está perdendo seu tempo. Não vai realizar nada, é sinal de que as esperanças viraram fantasias. Esperança na hora do almoço, tudo bem, mas logo depois da sobremesa, levanta e vai concretizar as suas esperanças, não é isso? Essa história do pacto social, do contrato social, que virou uma escola aí dentro da filosofia, os contratualistas, ela é muito bonitinha para a hora do almoço. Sociedade humana está começando, vamos fazer um pacto, porque senão não funciona. Mas na hora do jantar, contrato social já tem que ter virado consciência social, porque senão não vai resolver. Não vai dar para ficar a vida inteira amarrando o ser humano com contratos. Ele já tem que ter entendido quem ele é e o que ele está fazendo aqui, e o que se espera dele. E
pela nossa ausência de senso do que é a verdadeira ética, a gente cai em conversas terríveis. E a sociedade está inundada delas. Como, por exemplo, a questão do maquiavelismo. Vocês conhecem aquela frase típica que, bom, realmente Maquiavel a disse, mas talvez não com essa intenção, mas se tornou um jargão dentro da sociedade. Os fins justificam os meios. Se você chega para uma pessoa e diz, você acredita nessa frase de Maquiavel? Ela vai dizer, não, de jeito nenhum. Mas na prática é o que você mais vê. Não, eu quero salvar o país. E no meio do caminho faz-se o quê? Qualquer coisa. Não, mas é por uma boa causa. Não. Uma boa causa tem que ter bons meios. Se você assiste um familiar seu sendo operado e o cirurgião te garante, ele vai ficar muito bem. Mas no meio do caminho, olhando para aquele vidrinho, você vê que esse cirurgião não lava as mãos, que não respeita as práticas básicas de higiene, de respeito pelo paciente, você manda interromper a cirurgia. E você sabe que você não chega a bons fins com péssimos meios, vai matar o paciente, vai matar teu ente querido. Fins e meios têm que ser coerentes. Não dá para você ir adiante andando para trás. Ah, mas é para tomar impulso. Mas você anda tanto para trás que, olha, nem um canguru teria tamanha capacidade de impulso. Você está perdendo a direção. Portanto, fins e meios têm que ser coerentes, porque senão você está perdendo os seus fins e criando uma ilusão para as pessoas. É em nome de. Não, se você está fazendo algo em nome de algo bom, os meios também têm que ser bons, porque senão você sofre de falta de integridade, de falta de coerência. Isso está presente na política, está presente no jornalismo, está presente nas práticas sociais, empresariais e às vezes até nas nossas práticas particulares. Olhem quantas vezes na nossa vida já fomos maquiavélicos. E tomamos isso como algo perfeitamente normal. Não é. Isso é falta de ética. E não tem conserto. É um princípio a ser abandonado. Algo conquistado a qualquer preço sempre sai caro demais. Nada a qualquer preço. Se algo exige de você o preço da tua honestidade, da tua dignidade, do teu respeito a si próprio como ser humano, não pague. Não pague. Seja o que for que estejam te oferecendo. É caro demais. Existe uma história dos Incas que eu sempre gosto de contar, porque, segundo se diz, foi realidade. Está no comentário, Comentários Reais de los Incas, um livro espanhol. Disse que quando os Incas já estavam sendo derrotados pelos espanhóis, tinham sido derrotados em quase todas as batalhas, embora fossem muito mais numerosos, se refugiaram numa cidadela chamada Vitcos, em Vilcabamba. E Pizarro mandava embaixadores lá para negociar a rendição deles. O imperador da resistência naquela época era Tupac Amaru. Um embaixador espanhol chegou lá, tentou negociar e Tupac Amaru não quis nem ouvir a proposta dele. Ele já estava indo embora, ele virou para trás e falou: Vem cá, deixa eu fazer uma pergunta. Primeira vez que vocês lutaram com a gente usava de tudo quanto é recurso que vocês não conheciam. Quando vocês saíam para o campo de batalha, a gente ia para as cidades e massacrava mulheres e crianças para abater o ânimo dos guerreiros. Quando vocês se afastavam da região de vocês, a gente queimava todas as plantações para poder gerar fome. Quando vocês acampavam, a gente atacava no meio da noite pelas costas. É bom que isso tudo era novidade para vocês, mas a primeira, a segunda, a terceira, a quarta vez, por que vocês não começaram a usar os mesmos recursos que nós? Por que se deixaram derrotar dessa maneira? Por que não nos imitaram? Tupac Amaru virou para ele, segundo se diz nesse conto, e teria dito o seguinte: Olha, nós, Incas, só queremos a terra se for para permanecer de pé sobre ela. Para rastejar sobre a terra, a gente prefere deixar para vocês. Gente, isso foram nossos vizinhos aqui do lado. E nem pela salvação deles, da família deles, da vida deles, da cultura deles, aceitaram rastejar. Como é interessante, era um povo que tinha uma outra perspectiva do que era a ética e do preço que vale a pena pagar. Ou seja, pagar com o preço da minha própria condição humana, da minha própria dignidade humana, é caro demais. Não esqueçam disso, é sempre caro demais. Temos que dar um valor específico, como o exemplo bobinho lá do início em relação ao chocolate. Isso é o que eu mais amo. Eu amo a minha dignidade, eu amo o respeito que tenho por mim mesmo. E não existe nada que valha mais do que isso. Eu não troco por absolutamente nada. Porque só assim você para de ser manipulado. Porque se você é movimentado por medo e desejo, aquele que tem aquilo que você deseja ou aquilo que você teme em mãos, é teu amo. Faz de você gato e sapato.
Agora, se você só quer se realizar como ser humano, não tem ninguém que possa manipular isso. A única coisa que você quer está dentro de você. Você quer coincidir com aquilo que se espera de um ser humano. Aí você se liberta, como dizia Sócrates. Aí você está livre. Já não é mais sujeito à manipulação. Ninguém pode manipular o teu senso de dever, a tua dignidade, o teu respeito por si próprio. Teus medos e desejos manipulam direto. Todos os dias manipulam. Portanto, é também um segredo para a liberdade. Continuando com a nossa história, Robinson Crusoe. Vocês imaginaram? Robinson Crusoe é um personagem de um escritor, Daniel Defoe, né? Ele imaginava um homem sozinho numa ilha. Todo mundo já ouviu falar. Não tem ninguém olhando o que ele está fazendo, ninguém julgando. Ele continua respeitando a natureza? Ele continua aprendendo a conviver harmoniosamente com os seres que estão à sua volta? Ele continua respeitando os princípios que ele respeitava quando estava todo mundo à volta dele? Ou ele era um homem ético para inglês ver, que nem os Giges ainda há pouco, né? Quando a última porta se fecha atrás de mim, eu faço qualquer coisa. Sozinho numa ilha, se ele continua sendo ético, parabéns, Robinson Crusoe, você é ético. Senão sempre foi fachada. Você é aquilo que você faz quando a última porta se fecha atrás de você. É uma boa maneira de avaliar o quanto já amamos a ética, o quanto respeitamos a nós mesmos e a nossa dignidade, o quanto levamos a sério o dever de sermos exemplo para aqueles que vêm atrás de nós, inclusive nossos próprios filhos, que necessitam ter no menu de opções deles uma referência de alguém que julgava a ética mais importante do que sucesso a qualquer preço. Porque uma referência já é suficiente para que eles tenham uma nova perspectiva de vida. Agora, quando um jovem abre o menu de opção da sociedade e não tem nenhuma referência, aí ele não tem chances. O ensinamento se passa da maneira mais eficaz, nós sabemos disso, que já é quase lugar comum, né, através do exemplo. Continuando, formação de caráter. Nós somos muito acostumados a usar essa expressão de uma maneira bastante imprópria. Segundo Platão, ele dizia que desde a infância nós nascemos com isso, com uma tendência, uma inclinação a gostar de certas coisas e rejeitar outras, e que desde a mais tenra infância deveríamos ser formados para gostar das coisas que nos fazem crescer como seres humanos e rejeitar aquilo que nos animaliza. Porque aí faríamos aquilo que devemos fazer porque devemos e porque gostamos. E rejeitaríamos aquilo que nos brutaliza, nos animaliza, porque devemos rejeitar e porque não gostamos. E isso, para Platão, era uma boa formação de caráter. Ensinar desde a mais tenra infância a gostar do que eleva a consciência humana em valores, virtudes, sabedoria, e rejeitar aquilo que a brutaliza, que a vulgariza, que a animaliza. Bom, aí nós sentamos e pensamos, não recebemos essa formação de caráter, não. E não é porque as gerações anteriores foram maldosas ou que não quisessem o nosso bem, com certeza queriam, mas também não receberam isso. Lembram lá da música do Djavan? Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar? É mais ou menos isso. Nós não recebemos isso, portanto temos dificuldades em passar adiante. Agora, a boa notícia dessa história toda é que nós podemos reformar o nosso caráter, formá-lo novamente, podemos aprender a gostar daquilo que percebemos que é nobre, justo e bom e rejeitar aquilo que é vulgar, grosseiro, agressivo, que suscita ódio, que suscita ruptura. Podemos depurar o nosso gosto, podemos aprender a gostar, e isso é reformar o nosso caráter. Senão, nós vamos ficar naquele ciclo vicioso. Não recebi esse ensinamento, não passo adiante. E ninguém vai quebrar esse ciclo vicioso. Alguém, em algum momento, por generosidade, vai ter que dizer: eu não recebi, mas eu construí em mim mesmo. Portanto, agora posso passar adiante. Senão, a gente nunca quebra esse ciclo vicioso. E a gente quebra esse ciclo por amor àqueles que virão. Os nossos filhos físicos ou os filhos da humanidade, que também são nossos filhos, que precisam de referenciais melhores. E um homem assim é um homem que tem um caráter bem formado, que é fundamental para ser ético e praticar valores. Portanto, um certo cuidado quando a gente diz fulano é mau caráter, porque bom caráter, 100% mesmo, nós também não somos. E precisamos perceber isso, por doloroso que seja, perceber e corrigir. E ter um deslocamento no sentido de aperfeiçoar o nosso caráter.
de tal maneira que não fazemos aquilo que nos brutaliza, que nos desumaniza, porque não devemos e porque não queremos. Eu tenho um exemplo que é interessante, que é o da barata. Uma barata que pousa sobre você, das voadoras, daquelas mais assustadoras que tem. Você não olha para ela e diz, já, já eu tiro, não é? Sobretudo, desculpem, não quero ser discriminadora, mas grande parte do público feminino é especialista em saber o que fazer, né? Joga aquilo longe que ninguém sabe nem onde foi parar, não é isso? Essa rejeição imediata que não tolera nem um segundo, a gente deveria treinar para ter em relação aos nossos defeitos. Cólera explosiva, na hora, joga longe, não suporta um segundo em cima de você. Atitudes de preguiça, de desconsideração com os sentimentos do outro, barata, joga longe imediatamente. Não espera 2 segundos. Você não esperaria se fosse um inseto qualquer desse tipo. Ou alguma coisa até mais grave, né? Um animal peçonhento. Não esperaria, reagiria de imediato. E agora eu vou te dizer, uma barata não pode nada contra você, o defeito pode muito, pode inviabilizar a tua vida. Portanto, seja rápido. Aprenda a levar a sério a necessidade, como dizia Sêneca, um grande filósofo. Certifica-te de veres morrer os teus defeitos antes de ti, pelo menos umzinho. Vamos assistir pelo menos o enterro de um defeito grave nosso antes do nosso próprio enterro. Não é possível isso. Temos que levar a sério a tarefa de formar o nosso caráter. E isso é a condição básica para uma verdadeira ética, uma ética de convicção, que realmente transforma o mundo. A outra é uma máscara, de pouca cobertura, que cai muito rápido diante do primeiro abalo social que ocorre, ou do primeiro abalo pessoal. Acontece na esfera macro e na esfera micro. São Tomás de Aquino, ele dizia uma coisa muito interessante, que a ética se baseia numa confiança em um universo ordenado. Ele dizia mais. Ele dizia que a vingança, embora a pessoa não saiba, mas é um tipo inconsciente de ateísmo. Dá para perceber a profundidade dessa frase dele? Fulano fez alguma coisa errada comigo. O que eu penso? Se eu não for à forra, se eu não me vingar, nada vai acontecer com ele. O que está por trás dessa minha convicção? O universo é um caos. Não tem ninguém pensando na justiça aqui, só eu. Então, se eu não fizer alguma coisa, não vai acontecer nada. Vocês percebem que por trás disso há um ateísmo inconsciente? Se você confia na vida, você sabe que toda causa gera um efeito. Isso é até física, né? Terceira lei de Newton. Toda ação provoca uma reação. Portanto, confia que o universo não é causa, ele é cosmos, é ordenado e dá a cada um aquilo que lhe corresponde. E o que eu preciso fazer quando alguém faz algo errado? Tomar cuidado para que eu não o imite, para que essa ação dele não gere efeitos em mim, para que eu não comece a querer imitá-lo, para que ele não me influencie. Isso eu tenho que fazer. Agora, as consequências do ato dele é ele com a vida. Eu não tenho nada a ver com isso. Tá? Essa ideia da vingança, que é um dos elementos tremendamente antiéticos que costumamos adotar na nossa vida, ela é uma forma de ateísmo inconsciente. Se eu não arregaçar as mangas e fizer alguma coisa, ninguém vai fazer. Tá? Justiça, sim. Se há um delinquente, há que ser recolhido, há que ser encaminhado à justiça para que o julgue e o trate da maneira adequada. Porém, nada de ódio nem espírito de vingança. Você percebe que quando o nosso filho faz uma travessura, aqueles que são pais, eu tive 2 meninas lindas, para toda mãe as suas meninas são lindas, né? Evidente. Quando fazia uma travessura, era um esforço tremendo para mim fazer uma cara feia para corrigir, para passar uma reprimenda, porque por dentro a vontade que eu tinha era de rir. Por dentro era amor, mas eu sabia que ela necessitava daquela reprimenda. E aquela força para não rir, porque a criança fica olhando para você para ver se é sério, não é isso? Se vocês botam um sorrisinho, ela já não leva mais a sério e vai fazer travessura de novo. Isso é um modelo de como a gente tem que se comportar diante da injustiça. Fora, aplico as regras e as leis da sociedade. Dentro, absoluta compaixão. Tomara que ele encontre uma solução. Tomara que ele consiga sair dessa, porque o futuro é bastante pouco promissor para quem adota um comportamento desse e não se dispõe a mudar. Tomara que ele consiga melhorar, ou seja, por dentro, compaixão, por fora, justiça. E isso é ética. Quando pretendemos punir alguém carregados de ódio, não somos justos, somos vingativos.
É mais um ponto a refletir sobre a nossa conduta, para que ela se torne de fato ética. Não é simples, né? Mas percebam que é tremendamente humano. Já houve um caso que talvez vocês conheçam de uma senhora norte-americana que perdeu sua filha e seu neto, sua única filha, assassinada por um bandido. E esse bandido, na prisão, ela começou a trocar correspondências com ele. E começou a entender o drama do cidadão que foi espancado desde a infância, que não tinha a mínima ideia do que fosse amor. E achava que quem amava maltratava, porque o seu padrasto dizia isso para ele. O espancava até quase matá-lo, dizia que era por amor. Pois Agnes, essa senhora, ela conseguiu perdoar esse cidadão. Ao invés de exercer a sua vingança, medíocre, porque vingativo qualquer ser humano é, ela se tornou grandiosa, dando exemplo de que, mesmo nas situações mais terríveis, é possível preponderar o humano sobre o animal. Essa mulher, inclusive, existe uma série Humanos que entrevista o bandido, ele vai às lágrimas, dizendo que foi a primeira vez que ele conheceu o amor na vida dele foi através de Agnes. Ele está em prisão perpétua, ela é bastante idosa. Ele teve uma atitude que mostrou para as pessoas o quão grande um ser humano pode chegar a ser. Ela não quer tirá-lo da prisão. Ela reconhece que é necessária justiça, mas por dentro, compaixão. Ou seja, um ser humano que faz isso prova para nós o quão grande podemos chegar a ser. E nós podemos ser um desses seres humanos. Isso é ser ético também. Aristóteles, outro grande filósofo da antiguidade, ele dizia uma coisa sensacional: não há excelência moral sem discernimento. Digamos o seguinte, que eu escolha para mim que o meu propósito de vida é, quando eu chegar no finalzinho da minha vida, nos últimos momentos, eu quero olhar para trás e ver que eu me tornei mais justa e mais fraterna do que eu sou hoje. Esse é o meu propósito individual, Lúcia, não é só um exemplo, é realmente o meu propósito. Eu tenho esse propósito fixado em valores. Agora fica fácil para mim, porque tudo que eu vou escolher na minha vida, eu olho, me leva para lá ou me afasta. Então, eu tenho discernimento para escolher as coisas. Isso sim, porque me aproxima da justiça e da fraternidade. Isso não. Eu tenho discernimento para saber o que é honesto, o que é íntegro, porque é aquilo que me leva para lá. O que me afasta é todo o contrário, é corrupto, é desonesto. Se eu não quero chegar em lugar nenhum, se eu não tenho nenhum propósito de vida, como é que eu vou fazer escolhas na vida? Como eu vou saber o que é honesto, o que é íntegro, o que é justo, se eu não quero chegar em lugar nenhum? Se eu estou caminhando nessa direção e pergunto para você se está certo ou errado, a primeira coisa que você vai me perguntar é: onde você quer chegar? Ah, é na porta que está ali, então está certo. Eu estou caminhando para lá, está errado. Certo, errado, verdadeiro, falso, justo, injusto, só existem quando você sabe onde você quer chegar com a sua vida. E aí eu dou um conselho para vocês, que é um conselho de um grande filósofo do passado, um grande orador também, chamado Cícero. Ele dizia o seguinte: certifica-te de que és fator de soma para as pessoas de cujas vidas participas. Sabe o que significa isso? Lá no finalzinho da tua vida, quando você olhar para trás, as pessoas que conviveram com você se tornaram um pouquinho maiores porque conviveram com você? Ou ficaram paradas, ou até regrediram? O mundo ficou um pouquinho melhor porque você existiu? E você mesmo saiu um pouco maior do que você era quando chegou? Se a resposta é sim, tua vida valeu a pena. Agregou valor a si próprio, ao outro e ao mundo. Se não, pode ser até que a tua vida tenha causado prejuízo ao mundo. Isso não é uma síntese nada agradável de se fazer. E o tempo de pensar nesse momento final é agora, antes que ele chegue. Diante dele já não dá para fazer muita coisa. Então, nesse momento, eu fixo um propósito humanista. Eu sou aquela pessoa que quero chegar a ser justo, fraterno, ter compaixão, seja lá o que for que você acha. Valores não têm contraindicação. E esse valor, como diziam os egípcios, o teu nome interno está no horizonte. Esse valor vai nortear se você faz boas escolhas, se você tem bons princípios, se você tem virtudes. A partir do momento que você tem um propósito, um sentido de vida, você sabe escolher. Se não, não. Vai ser influenciado pelas escolhas da moda e vai achar que honestidade é o que todo mundo faz, que integridade é o que todo mundo faz. E pode estar todo mundo seguindo a lógica do anel de Giges. Mas você vai, todo mundo está fazendo, deve estar certo. Deixa eu te contar. Filósofo é um bicho tão esquisito, tão estranho, às vezes, que sai fazendo as pesquisas mais loucas. Eu, uma vez, tive a curiosidade de fazer pesquisa do pensamento da moda
em quase 7 ou 8 momentos históricos diferentes, não recordo o número exato agora. Nenhuma das modas que eu pesquisei eram construtivas do ponto de vista civilizatório. Todas elas levavam o homem a retroceder. Conclusão da história: moda não é boa conselheira. Às vezes, nem naquilo que a gente veste, que dirá naquilo que a gente pensa e sente. Não seja arrastado por valores da moda ou escolhas da moda. Tenha identidade. Faça suas próprias escolhas. E só assim você pode ter ética. Como você é ético se eu não sei onde eu quero chegar com tudo isso? Lembrem do gato da Alice no País das Maravilhas. Qual é a estrada certa, gato? Onde você quer chegar, menina? Onde eu quero chegar? Ah, não sei, não. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer estrada é certa. Não existe certo nem errado, nem verdadeiro nem falso, quando você não sabe onde quer chegar. Preciosa colaboração de Aristóteles, não é? Platão dizia: é melhor sofrer uma injustiça do que cometê-la. Com certeza. Conta um conto oriental que havia um mestre indiano caminhando na rua junto com um discípulo, passando seus ensinamentos, era um mestre muito sábio. Ele usava um daqueles chales muito comuns nos indianos. E passa um bandido e arranca aquele chale dele e sai correndo. Seu discípulo quis correr atrás para pegar para recuperar e disse: não, calma, deixa ele, coitado. Eu tinha tanta coisa para dar para ele, ele só quis um chale. Deixa ele. Tem tantas coisas para a gente conquistar na vida: dignidade, filhos bem criados, filhos honestos, homens de bem, referências boas no nosso local de trabalho, na nossa família, tantas coisas grandiosas. Eu vou colocar tudo a perder para poder responder à altura de alguém que fez uma injustiça? É problema dele. Ele lide com a injustiça dele. Eu sou eu. Existe uma história muito interessante, também oriental. Gosto de contar histórias, porque vocês vão lembrar muito mais do que todos os exemplos que eu dou. Dois jovens monges estavam lavando roupa num rio, e um escorpião caiu na água e começou a se afogar. O primeiro jovem tirou ele da água e colocou na terra firme. Ele o picou. Felizmente não era um escorpião muito venenoso, mas foi uma picada dolorosa. O jovem continuou lavando a sua roupa e o outro observando tudo. Daqui a pouco o escorpião caiu na água de novo. E o jovem foi lá e o salvou de novo, e ele o picou de novo. Aí o outro falou para ele: o que você está fazendo? Você não está vendo que esse escorpião não merece o teu socorro? Você está salvando ele, ele está te picando, por que você está fazendo isso? E o primeiro respondeu: eu é que não entendo o que você está fazendo. Ele é escorpião, ele pica. Eu sou ser humano, eu tenho compaixão. Isso é o natural. Você esperava que ele tivesse compaixão e eu o picasse? Cada um faz aquilo que lhe corresponde. Ou seja, eu não vou deixar de ser a Lúcia. Faça você o que fizer comigo, porque eu não te dou o direito de roubar o que eu sou. Se um cão late para mim no meio da rua, eu não vou latir para ele de volta. Ele é cão, eu sou um ser humano. Mas há pessoas dentro da humanidade, infelizmente, cuja consciência pode estar abaixo até mesmo de um cão. Por que eu tenho que descer esse nível? Ah, porque eu não posso levar esse desaforo para casa. Tá certo. Leve para casa compaixão, integridade, respeito por si próprio, e você vai estar com uma casa muito bem abastecida. Não se preocupe com isso. Então, é sempre melhor sofrer uma injustiça, isso não atenta contra a tua dignidade, do que cometê-la, que atenta sim contra a tua dignidade. E recuperar a tua dignidade é muito mais difícil do que recuperar qualquer bem material. Outro princípio da ética dito por René Descartes. A ética é própria das almas fortes, capazes de educar as paixões na obediência e princípios. Já viram aquelas pessoas que dizem: olha, se mexer comigo, eu viro bicho? Eu acho muito engraçado isso. Eu digo: rapaz, virar bicho qualquer um vira. Virar gente é que eu quero ver. Vira aí que eu quero ver. As pessoas se orgulham de virarem bicho. Isso é a maior debilidade que existe. Os gregos colocavam dois animais simbólicos. Um deles era o Minotauro, que a cabeça era de touro e o corpo era de homem. O outro era o centauro, que o tronco é de homem, cabeça e tronco de homem, e o corpo, abaixo da cintura, é de cavalo. Os dois eram misturas de natureza humana com a natureza animal. Só tem uma diferença. No Minotauro, o animal domina o humano. E no centauro, o humano domina o animal. Ou seja, eu sei que tem instintos dentro de mim, eu sei que existem impulsos dentro de mim, mas eles só agem sob minha ordem. Eu tenho autocontrole.
Numa hora eu posso precisar dos meus instintos, posso precisar dos meus impulsos, que aí eu libero para que eles se manifestem. Mas eles me atropelarem, passarem por cima da minha lucidez, da minha razão, do meu bom senso, nunca. Eu não sou minotauro. Eu sou um centauro, que era um animal extremamente sábio na mitologia grega, Quiron, que educou a maior parte dos heróis da mitologia grega, que é o símbolo de um homem que dominava o seu eu animal. Tá? Então, dominar a si próprio, um homem que tem autocontrole, um homem que sabe não ser vingativo, um homem que sabe fazer aquilo que é correto, isso é um forte. O Dhammapada budista, que é o livro sagrado do budismo, diz: mais do que aquele que vence 1000 homens em batalha, forte é aquele que vence a si mesmo. Portanto, se nós gostamos de um atributo de fortaleza, e isso é bom, é legítimo gostar, entenda que a fortaleza se aplica em primeiro lugar no domínio de si próprio, para que depois você possa ter chance de dominar alguma coisa do lado de fora. Se você não domina nem o seu eu animal, que dirá alguma coisa que existe do lado de fora. É mais provável que você seja parecido com o inimigo do que realmente se opõe a ele. Continuando, o conto do mosteiro. Cá entre nós, se vocês esquecerem tudo dessa palestra, lembrarem desse conto, eu vou achar que já foi válido. Conta-se que havia um mosteiro zen e os monges que ali viviam eram mendicantes, mendigavam seu pratinho de arroz, não tinham nenhum recurso. E o mosteiro já existia há muitos séculos e começou a querer desmoronar. Um dia, os jovens discípulos chegaram para o mestre estava em meditação, eles interromperam e perguntaram: mestre, o que a gente faz com o mosteiro? Ele está desmoronando na nossa cabeça, está cheio de rachaduras. O mestre resolveu aplicar neles um teste. É verdade, discípulos, nós temos que reformar esse mosteiro. Mas não temos nenhum recurso, somos monges mendicantes. Ah, tive uma ideia. Sabe aquele povoado próximo daqui? Vão lá e roubem. Roubem tudo que vocês possam carregar que tenha algum valor. E os discípulos perplexos, né? Ele diz: mas tem uma condição fundamental. Não roubem se tiver alguém olhando vocês. Olha a fama do mosteiro, que é secular. Não roubem nada se alguém os estiver olhando. Tá certo? Tá certo, o mestre está mandando. Eles ficaram meio conflituados, mas foram lá. Quando ele se levanta, que penetra no mosteiro, tinha um jovem que tinha ficado. E o mestre falou: ué, rapaz, o que você está fazendo aqui? Seus amigos todos foram roubar? Ué, mestre, eu estou fazendo o que o senhor mandou. Mas como assim fazendo o que eu mandei? O senhor mandou que eu não roubasse se estivesse alguém me vendo. E eu estou me vendo o tempo todo. Portanto, não dá para roubar. Ou seja, existe um observador interno dentro de mim. Uma essência que é digna, que é divina, na verdade, que merece respeito. É como se você imaginasse que você é o remador de um barco e que dentro, no centro desse barco, existe uma pessoa que você respeita demais, uma pessoa que é o seu ideal de bondade. Você não vai meter esse barco em qualquer lamaçal, em qualquer situação constrangedora. Vai procurar as vias mais corretas e desimpedidas para ir com seu barco. Pois entenda que é exatamente isso que acontece. No centro da nossa barca, que é isso aqui, existe um ser de um grau muito elevado, nossa essência humana, dotada de valores, de virtudes, de sabedoria, como já falamos, tentando expressar esses atributos no mundo. Comporte-se como se fosse o barqueiro que sabe a preciosidade daquilo que existe dentro de você. Sinta-se observado pela tua essência o tempo todo. Isso é dignidade, isso é respeito. Respeito vem de respitere, olhar mais uma vez, perceber que dentro de nós existe algo que merece respeito, que merece dignidade, que merece honra. E não fazer porque eu não mereço arrastar a minha essência para uma situação tão indigna, porque eu estou me vendo o tempo todo. Se não é por isso, não será por nenhuma outra causa. E esse foi o jovem que foi escolhido para suceder esse mestre no mosteiro. É o único que entendeu o teste. Sinta-se eternamente observado por aquilo que você tem de mais nobre e mais elevado. Você não é oco. A sua conduta não é só para inglês ver. Por isso que nos sentimos sozinhos, porque estamos desacompanhados de nós mesmos, porque não temos o hábito de olhar para dentro e encarar, enfrentar e atender às necessidades desse eu tão elevado, que é a nossa verdadeira identidade. E é por ele que somos éticos. É por ele que temos valores. Sempre. Essa é a razão fundamental. Outro princípio que é também platônico e eu acho maravilhoso. Todos nós temos entes queridos, temos filhos muitas vezes e queremos deixar o melhor para eles.
Às vezes fazemos uma economia a vida inteira para deixar um apartamento, para deixar um automóvel. Tá bom, isso não é mal, isso é uma atitude de amor. Mas saiba que a melhor herança que você pode deixar para os seus filhos é um exemplo de dignidade, de caráter, de condição humana plena. Melhor coisa que podemos fazer por aqueles que amamos é crescer como seres humanos. Diante de uma crise social violenta, sei lá, explodiu uma guerra civil, um apartamento não protege ninguém. Mas dignidade, autocontrole e lucidez pode salvar a vida de uma pessoa e de muitas outras à sua volta. Quem não conhece, assista o filme A Lista de Schindler e vejam como aquele homem, um pequeno empresário, tendo cabeça fria e princípios, conseguiu, no meio do nazismo, salvar a sua vida e a vida de muitas outras pessoas. Se tornou um herói. Por quê? Porque tinha autocontrole, lucidez, inteligência, capacidade de sobrepor as dificuldades sem deixar que as dificuldades roubem a sua dignidade. E essas virtudes são a melhor coisa que podemos dar para aqueles que amamos. Essas sim vão protegê-los em qualquer circunstância. Então, melhor coisa que podemos fazer por aqueles que amamos, crescer como seres humanos. Só assim podemos garantir alguma coisa de real, uma herança real para deixar para eles. Evitar ideias que institucionalizam a descrença no homem e na vida. Isso é uma outra coisa que um homem ético deveria ter como princípio num momento histórico como esse. Você pega a mídia de todos os jeitos, ela te bombardeia nos ouvidos todos os dias. A humanidade é corrupta, a humanidade não presta. Não avalize ideias, discursos de ódio, ideias que semeiam descrédito na humanidade. Sabe por quê? Crescer acreditando em você já é difícil. Sem acreditar, sem chance, ninguém nem tenta. Agora, olha que coisa curiosa. Eu tenho 57 anos de vida. Nesse período de vida que eu tenho, eu já fiz essa estatística, já falei para vocês que filósofos têm mania esquisita, né? 95% das pessoas que eu conheci eram pessoas de bem. Podiam não ser excepcionais, heróicas, muito virtuosas, mas não queriam prejudicar ninguém, queriam viver a sua vidinha com a sua família. 95%. Quantos bandidos eu conheci ao longo desses 57 anos? Presencialmente, muito poucos. Muito poucos. Deve ter sido 5% ou menos de pessoas que realmente não tinham caráter, não digo nem bandidos, mas que tinham um caráter muito deturpado, no máximo de 5%. Essa é a minha experiência de vida, isso é o que eu vivi. Como é que eu deixo que a mídia me convença que 100% da humanidade não presta? Se a minha experiência diz o contrário. Por que você acredita mais nas opiniões da moda do que da tua própria experiência? Ao invés de pegar a tua experiência e refletir sobre ela e tirar daí ideias próprias, você prefere comprar o pacote pronto do que está na moda a pensar. Por quê? Por que essa falta de autoconfiança? Seja capaz, os grandes homens da história que escreveram a história eram homens que eram capazes de ter ideias próprias. Quem tiver curiosidade um dia, leia a autobiografia do Mahatma Gandhi, ele dizendo como ele reagia quando tentavam influenciá-lo. Levava todas aquelas ideias para casa, comparava com os seus valores, comparava com a sua experiência de vida e no dia seguinte vinha com uma coisa totalmente diferente, que era a ideia dele. Esses homens escrevem a história. Os homens massa normalmente nem a leem. E é assim que funciona. Então, cuidado para não trabalhar é um dos elementos éticos prementes no nosso momento histórico. Não trabalhar para reforçar o descrédito na humanidade, só olhando para aquilo que a gente tem de pior, e o discurso de ódio, que só dissocia, só separa, só lança uns contra os outros. Isso é ética e, nesse momento, um princípio ético importantíssimo. Continuando, anciã como lamparina, já é o nosso encerramento, nosso tempo está curto, é também um conto. E é um conto com uma proposta muito clara. Para aqueles que acham que o seu único exemplo não vai fazer diferença. Para aqueles que acham que uma única andorinha não faz verão. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Nunca na história grandes transformações foram feitas por uma massa. Todo mundo acordou naquele dia resolvendo fazer uma grande transformação, foi lá e fez. Não. Grandes transformações foram um homem que despertou e conseguiu, caminhando, convencer as pessoas da sua convicção, da sua lucidez, e daqui a pouco tinha uma multidão atrás dele. Foi assim com Mohandas Gandhi, que acabamos de falar, foi assim com todos os grandes heróis. Um homem consciente, desperto, de boa vontade, escreveu história. E as massas vão atrás. Portanto, não acredite que para poder mudar o mundo tem que ser uma massa.
Uma andorinha foi na frente e provou que o verão era possível, para que as outras depois fossem atrás. Essa história diz, é uma história de cunho budista, diz que Siddhartha Gautama, o Buda, já era muito famoso e ele anuncia que ele faria um sermão no alto de uma montanha, nas proximidades do Rajanato de Benares, que era um pequeno reino, e havia já uma consideração tão grande pela imagem do Buda, que as pessoas todas, como o sermão seria à noite, compraram grandes tochas, os príncipes da terra, né, tochas portentosas, ou lamparinas muito boas e uma quantidade grande de azeite, porque não dava para enxergar nada naquele lugar. Havia uma anciã que ela era muito pobre e tinha uma lamparina pobrezinha, como essa da imagem. Ela vai e corta os próprios cabelos e vende os cabelos para comprar um pouco de azeite para essa sua lamparina. E vai subindo também a montanha junto com todos os demais. No meio do caminho, todo mundo debocha dela. Coitada dessa anciã, deve ser louca. Ela acha que vai iluminar alguma coisa com uma lamparina desse tamanho, com esse pinguinho de azeite. Ah, pobre dela. E ela não liga, sobe a montanha. No alto da montanha, de repente, o clima da Índia é bem inesperado, de monções. De repente, todo mundo já sentadinho lá, cai uma tempestade violentíssima com ventos fortíssimos que encharca as tochas e as lamparinas de todos os habitantes daquela cidade. E da mesma maneira que ela vai embora, subitamente, aquela tempestade, como é próprio do clima local. E as pessoas se veem numa escuridão absoluta e começa a bater o vento, um frio terrível, e ninguém consegue se aquecer e ninguém enxerga o caminho de volta para casa. O Buda tenta orientá-los, mas todo mundo falando ao mesmo tempo em pânico, ninguém consegue distinguir qual é a voz do Buda, qual é a voz dos homens comuns, ou seja, a voz da sabedoria no meio das vozes da ignorância. De repente, quando todo mundo menos espera, surge a anciã. A sua lamparina era tão pequena que ela protegeu com o próprio corpo e foi a única que permaneceu acesa. Era uma chama pequenininha, mas como se produziu escuridão absoluta no alto da montanha, ela pôde ser vista a uma distância muito grande. E ela foi, com essa propriedade maravilhosa do fogo, né, da chama, acendendo novamente, uma a uma, as lamparinas dos poderosos da terra, as tochas dos príncipes da terra. E novamente se fez luz, e novamente os homens puderam reconhecer a voz dos homens, a voz do Buda, e puderam achar seguros o seu caminho para casa. Puderam se aquecer e achar o seu caminho para casa. Portanto, nunca acredite que a questão da transformação da humanidade é uma questão de quantidade. Sempre foi e sempre será de qualidade. Você pode ter 1 milhão de homens rastejando. Se você tem um homem de pé, ele é um só, mas ele enxerga melhor no horizonte do que milhões rastejando. Não é uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade. Sempre foi. O fogo tem essa característica de valores. Se eu pego uma tocha, de qualquer maneira que eu viro essa tocha, o fogo está sempre vertical, né? Portanto, ele é associado a valores, a princípios humanos, à espiritualidade. Enquanto que a água, vejam que curioso, de qualquer jeito que eu viro o recipiente, ela está sempre horizontal. Ela representa a matéria. É a cruz do mundo, o espírito é a matéria. Tá? Então, essa chama representa os valores. Quando um tem, toda a humanidade tem esperança. E essa característica maravilhosa de passar adiante os seus valores, sem que os seus se percam em nada. Ela se multiplica como o fogo se multiplica, sem que você deixe de ser justo, honesto ou amoroso por causa disso. O seu não diminui nada. Essa é a característica das coisas espirituais. Tá? Portanto, lembrem da frase bíblica: vós sois a luz do mundo, não se pode ocultar uma cidade erguida sobre um monte. Um homem que se coloca de pé, um homem que escolhe ser vertical ao invés de rastejar sobre o mundo, ele é um só. Ele escreve história. Ele muitas vezes muda o rumo da história. Faz aquilo que hoje o pessoal, a palavra da moda, né? A sua ação é disruptiva. O que significa isso? Quebra a lógica de tudo que vinha sendo feito até aquele momento, renova a vida. Por quê? Ele não é só extenso, ele é intenso, ele é profundo, ele é humano. Mais do que 1 milhão de homens rastejando, vale um ser humano de pé, vertical, como essa chama, e levando adiante os seus valores. Nunca se deixem convencer que, por ser um só, eu não faço diferença. Lembrem disso, a natureza trabalha com qualidade e não com quantidade. Enfim,
Esse é o conjunto de pequenas instruções que eu gostaria de trazer para vocês, que eu espero que sejam levadas para casa, amadurecidas e provoquem boas reflexões. Há uma frase filosófica que eu gosto muito que diz: o homem não vive daquilo que ele come, ele vive daquilo que ele assimila. Muito daquilo que você come é jogado fora pelo corpo. O que te alimenta, o que te mantém sadio é só o que você assimila. E dos conhecimentos que são passados para você, quanto você tem assimilado? E quanto simplesmente passa por você e vai embora sem que você fique com nada? Isso faz com que você morra de inanição psicológica, moral, espiritual. Você vive daquilo que você assimila e não daquilo que você ingere. Eu espero que alguma coisa dessa nossa conversa tão simples de hoje possa ser assimilada e possa se transformar num fator de mudança na vida de vocês. Mudança para melhor, mudança para mais humanos, mudança para uma vida em comunidade mais digna de seres humanos que somos. Professora, muito obrigado pela oportunidade. Eu mesmo fico maravilhado cada vez que a ouço, né? Para mim é sempre uma oportunidade nova de refletir sobre os conceitos que são transmitidos, aquilo que é compartilhado, a experiência de vida, não só da senhora, mas a de milhares de pensadores, milhares de seres humanos ao longo de milhares de anos da história da humanidade que puderam ser compartilhados conosco aqui, nos fazem refletir sobre tudo aquilo que a gente tem que trazer a bom termo para a nossa vivência, para que possamos realmente viver uma vida ética e viver uma vida que vale a pena ser vivida, vamos dizer assim. Eu estou com as perguntas aqui, que agradeço a todos que as fizeram. Eu vou chamar um por um para que tenham a oportunidade de se dirigir à senhora. Eu só sei o caso de um daqueles que fez pergunta que me disse que está sem áudio, então nesse momento eu vou até dar a chance para ver se ele conseguir um áudio aí, mas senão eu vou fazer a pergunta por ele. Então, eu mesmo tinha feito 3 perguntas, não vou fazê-lo só se der tempo, né? Porque depois eu tenho contato pessoal da senhora e a gente vai conversando, né? Mas vou dar a oportunidade para quem não vai ter esse privilégio que eu vou ter. Boa tarde, estão me escutando? Estão conseguindo me Sim, ouvir? Estamos. perfeitamente. Professora Lúcia, parabéns pela palestra nessa tarde. Parabéns por também nos proporcionar aí essa capacidade, né, que a senhora tem de transformar esses conceitos que às vezes são tão complicados nos imperativos categóricos, imperativos hipotéticos, em exemplos tão tangíveis, né? Comer jiló e comer chocolate. A senhora tá, é muito bom ver essa facilidade que a senhora tem. Mas a minha pergunta é o seguinte, assim, quando a gente faz esse uso privado da nossa razão, né? Quando usamos o nosso cargo funcional como chefe militar, né? A gente determina ali de que forma que nosso subordinado deve agir. Nosso grande desafio, assim, como líderes, né, é convencer os outros a agir de forma autônoma, mesmo assim em uma situação de perigo, em situações difíceis, não de forma heterônoma, mas de forma autônoma, né? A minha pergunta é possível, assim, a gente convencer os outros a comer jiló, né? Ou isso é só um travesseiro para nossa consciência? Quer dizer, é só para massagear nosso ego achando que eles estão agindo de forma convencidos da necessidade, do dever de fazer, de executar aquilo. Eu costumo dizer que não existem virtudes de cerquinha. O que é uma virtude de cerquinha? É aquilo que a gente ensina uma pessoa a fazer só dentro da instituição. E fora na sua vida familiar, no trânsito, em todos os ambientes por onde ele circula, ele faz qualquer outra coisa. Mais uma vez, uma citação, não é porque o seja ligada à tradição cristã, mas simplesmente porque é um bom exemplo que diz: não servirás a dois senhores ao mesmo tempo. Você é uma pessoa que está acostumada a ser levada pelas opiniões que ele vê pela televisão, pelo jornal. Uma pessoa que está acostumada a pensar como a sua rodinha de amigos pensa. Ela não vai ser autônomo dentro de um ambiente de trabalho simplesmente porque cruzou uma cerquinha.
São dos elementos mais importantes que tenho passado nas palestras que dou em empresas. Ou se ensina o ser humano a assimilar determinadas virtudes lato sensu, ou ele usará apenas uma máscara dentro do ambiente institucional. É assim que funciona. Então, estimular as pessoas, Platão falava de coisas muito parecidas, adaptadas ao nosso momento histórico, estimular as pessoas a combaterem exatamente aquele ponto que mais as inibe a pensar por si próprias. Ou seja, de vez em quando, aquele que é muito reativo e nunca proativo, colocá-lo na posição de ter que gerar ideias, nem que seja por experiência, por um tempo. Aquele que é muito tímido, colocá-lo na situação de ter que falar para os colegas, tomar a frente, ou seja, tentar neutralizar as travas que temos para a autonomia. É evidente, uma pessoa que não tem autonomia numa situação de pressão nas ruas, numa situação de violência, vai pular os seus instintos, vão pular os seus instintos, sobrevivência, o seu medo, a sua insegurança, às vezes a sua violência. Né? Então, essa autonomia é um elemento que tem que ir sendo construído, tentando perceber as travas que a pessoa tem para confiar em si próprio, porque essa segurança. Eu trabalho muito, porque muitas pessoas que eu conheço, muitas pessoas que já me contrataram, são artistas marciais, e vários deles já me falaram isso. Uma pessoa insegura é a mais violenta que tem dentro de um dojo. Ela bate por medo de apanhar. Uma pessoa segura, que tem um certo grau de autoconfiança, é muito controlado dentro de um dojo e consegue fazer os exercícios sem se machucar nem machucar ninguém. Isso é um elemento fundamental. Né? Saber que nas pequenas coisas nós começamos a cultivar, e isso com uma visão bem focada, que teria que haver aí um departamento de recursos humanos que visse onde está a insegurança, a inibição, o ponto de bloqueio, começasse a gerar situações para que essa pessoa confiasse mais em si própria, para que compensasse, rompesse essas barreiras. Porque o que acontece com a pessoa heterônoma, como o senhor diz? Num determinado momento, ela entrega o comando da sua vida para alguém. Quer interno, instinto, violência, quer externo, a opinião da moda, o que todo mundo faz, ou o que esperam dela dentro de um grupo que incita violência ou qualquer coisa desse tipo. Enfim, aquele que não confia em si próprio, mais cedo ou mais tarde, vai ser guiado por alguma coisa descontrolada dentro ou fora dele. E não vai corresponder àquilo que se esperava dele. Porque um homem que perdeu o controle sobre si próprio não obedece, não segue regras, não é sensato, não é lúcido, não é uma pessoa boa para você colocar em situações arriscadas, que é próprio das Forças Armadas. Né? É alguém que o seu controle pode ser perdido a qualquer momento. Obrigado, professora. Comandante Castilho, também da Marinha do Brasil. Boa tarde, professora. A senhora me escuta? Sim, escuto bem, pode falar. A pergunta é pequena, mas a tietagem vai ser enorme, porque eu adoro seguir a senhora na Nova Acrópole e já conheço agora a senhora há muito tempo, e é uma satisfação enorme ter essa oportunidade de conversar, de falar com a senhora. A senhora não entende, não imagina como eu estou exultante. E eu trabalho aqui no Comando Geral dos Fuzileiros Navais, com um programa que trabalha somente com... Está me escutando, por favor? Sim, sim. O programa de trabalho. Isso, trabalho com os valores, e esses valores para nós são muito importantes: honra, competência, determinação, um programa muito amplo, e trabalhamos com isso. E me lembro bem de uma das palestras que eu ouvi da senhora, Diálogo de Arjuna com Krishna, aquela Bhagavad Gita, na Batalha de Kurukshetra, era maravilhoso. E eu acho que foi naquele momento que a senhora tira um exemplo, várias histórias, né? E a senhora fala exatamente sobre a sabedoria, a história dos dois meninos aprendizes de um mestre que sobem a montanha para ver um grande sábio, e no caminho vem um cara que carrega um porco e pergunta, a última pergunta para ele: mas por que o senhor carregou aquele porco? E ele: porco? Que porco? E eles perguntaram, e depois o mestre descendo começa a rir, e sabe que ele fez aquilo de um gesto introjetado, que estava assimilado aquilo como uma coisa natural, porque a gente não pensa quando respira, não pensa para o coração bater, e esse nível de ética, esse nível de introjetar o conhecimento é que vai a minha pergunta. Como eu trabalho com jovens, né, e passo esses valores todos, mas seria interessante que a gente conseguisse um nível de introjeção desses valores para que eles ficassem quase sábios. Então, dentro dessa ótica, eu pergunto à senhora, se a senhora pode ampliar um pouco mais os conceitos de conhecimento,
ética e a sabedoria, que são esses valores que eu entendi, né, introjetados na prática de valores morais. A gente pode fazer isso dos nossos valores, né, do dia a dia. Então, muito obrigado e estou aqui escutando. Em conhecimento, existe inclusive um pensador do século XVII, Baltasar Gracián, que ele dizia que o conhecimento deveria ser menos extenso e mais intenso. Imaginem que haja um catedrático dando uma aula sobre medo. Ele já leu tudo que se escreveu sobre o medo, é um doutor no assunto, cita todos os exemplos. E entre um camundongo dentro de sala, ele seja o primeiro a pular em cima da mesa e entrar em pânico. Essa pessoa sabe ou não sabe sobre o medo? O conceito clássico diz, muito parecido com o que a escritura bíblica diz, né, pelas vossas obras vos conhecerei. Age para que eu te veja. Fala para que eu te veja. Seja pelo resultado, pela maneira como você responde à vida, eu sei o que você sabe. O resto é acúmulo, é mera informação, mas que não se converte em informação. Nós vamos ver que em muitos países onde houve guerra civil e situações tremendamente complicadas, quem conseguiu, às vezes, salvar pessoas, criar um núcleo de sobrevivência e evitar que se produzisse uma mortandade total, foram homens simples da sociedade. E saíam, sabiam fazer um fogo, sabiam como selecionar uma planta que podia ser consumida sem ser venenosa, sabiam como construir um abrigo, sabiam como manter a calma das pessoas, como inspirar esperança. Diante das dificuldades, ninguém apresenta diploma. Não adianta. As dificuldades não sabem ler diplomas. A gente tem aquilo que a gente assimilou como possibilidade de passar por cima delas sem deixar que elas nos corrompam. Grande dificuldade das adversidades é a gente ficar corrompido no meio do caminho por pânico, por medo, por seja lá o que for, por egoísmo, etc. Então, a sabedoria ela é avaliada pelas respostas que damos à vida. Ou seja, fala, age, vive para que eu te veja. E aí eu vejo o que você realmente sabe. Diferente do nosso sistema educacional que julga as coisas pelo quantitativo e não pelo qualitativo. Hoje isso já é um problema muito discutido no meio educacional, mas há uma resistência enorme de inércia, inclusive uma inércia dentro da sociedade, mas que já está começando a ceder. Nós temos um mercado de informática, por exemplo, seguidor do Vale do Silício norte-americano, que literalmente não está nem aí para a quantidade de cursos que você fez. Coloca você diante de uma máquina e vê a habilidade, a criatividade, a iniciativa que você tem. E isso hoje é o mercado de trabalho que está sendo aberto aí. Seja até mesmo o meio laboral, em muitas áreas, essa da computação, de processamento de dados é pioneira, mas muitas já estão seguindo, já não importa tanto com rótulos, mas o que o homem sabe fazer quando as dificuldades se apresentam. Eu acho isso uma boa nova. Tá? Porque imagine a quantidade de livros que se publica por ano. Um dia desse alguém estava me falando, é na ordem de quase 1 milhão de títulos que são publicados todos os anos no mundo inteiro. A quantidade de conhecimento gerado aumenta. Não era de se esperar que os problemas humanos diminuíssem? O conhecimento aumenta e os problemas crescem juntos, significa que esse conhecimento não está sendo aplicado a esses problemas. Estamos acumulando um intelectualismo um pouco estéril. Não há uma ligação entre esses dois mundos. Então, isso é o conceito de conhecimento versus sabedoria. Agora, a questão de como fazer um jovem realmente assimilar algo, aí o conceito é clássico, né? É nós assimilando em primeiro lugar. Eu estive numa empresa no ano retrasado, pré-pandemia, 2019, onde eles iam fazer um programa de compliance e me convidaram para fazer uma palestra sobre ética. E era uma palestra um pouco mais longa, eu faria 2 horas, houve um break. E nesse break veio um funcionário para mim e me falou: professora, eu estou adorando a sua palestra. Mas a senhora tem certeza que essas pessoas estão interessadas em que eu seja ético? Ou elas estão só com medo da lei anticorrupção, de serem multadas? Eu olhei para aquela pessoa e não tive coragem de dizer absolutamente nada, porque eu não tinha essa certeza. E ele estava percebendo essa fresta, que aqueles que cobravam dele ser tão ético não eram tão éticos assim. E apenas tinham medo do prejuízo que a falta de ética dos seus funcionários poderia causar. Ele sentia essa fresta, não era eu que ia dizer para ele que essa fresta não existia. Quando nós somos coerentes, íntegros, as pessoas são muito mais intuitivas do que parecem, inclusive os nossos filhos dentro de casa. Passar regras morais que você não segue, o garoto te olha assim
e não dá a mínima bola para aquilo que você está dizendo. Quem tem filhos, crianças e adolescentes sabe disso. Eles veem mais aquilo que você é do que ouvem aquilo que você fala. E essa fresta da incoerência é terrível para tirar a autoridade. Tudo aquilo que a gente propõe difundir, a gente tem que vivenciar profundamente. Ou seja, eu acredito na ética como um mecanismo de realização na minha família, no meu diálogo comigo mesmo, na minha vida interior, na minha vida em sociedade, no trânsito, onde eu convivo. Portanto, aqui dentro também. E como sou um homem que obtenho resultados a partir dessa prática, eu tenho referências a passar adiante. Existe uma história de Gandhi, mais uma vez, que o neto dele conta num livro chamado Virtude da Raiva. Diz que uma mulher pediu a Gandhi que falasse com seu filho que não comesse muitos doces, porque ele era muito pequeno, estava ficando com muita obesidade. Gandhi pediu uma semana. Pediu que ela voltasse com o menino em uma semana. Ela pensou, ele deve rolar um discurso, né? Uma semana. Voltou com o menino lá e Gandhi disse, meu filho, não coma doces. Ela ficou muito grata, mas surpresa. Uma semana, mestre, para dizer só isso. Ele virou para ela e explicou. Durante essa semana eu não comi doces. Foi por causa disso. Eu precisava de uma semana sem comer doces para poder dizer isso para ele. E isso é sempre, se você assimila, você prova que isso é possível. Isso cria confiabilidade, cria uma comunicação que é fluida. A pessoa olha e percebe que ali está alguém que fala, expressa com o olhar, com a vida, aquilo que está falando. Existe uma coerência, uma integridade na mensagem que é passada. Que até a nossa postura corporal passa mensagens. Nosso rictus facial passa mensagens. Existem frestas de incoerência, não vamos ter credibilidade. Professora, muito obrigado e mais uma vez é um prazer participar de sua palestra. Muito obrigado. Daniela fez uma pergunta, eu não sei exatamente quem é. Oi. Boa tarde. Que caiu? A Daniela vai falar? Daniela, pode falar, né? Bom, aqui é a Major Daniela, do Exército. Muito obrigada, professora Lúcia, pela palestra. E eu gostaria de pedir que a senhora nos brindasse um pouquinho com algumas referências aos valores considerados fundamentais na formação dos militares. Eu pergunto isso lembrando um pouco do que Platão considerava fundamental na formação dos guerreiros guardiães da polis, né? A senhora poderia brevemente nos brindar com algumas reflexões sobre esses valores cardeais filosófica de Platão? Sim, é um assunto longo, né? Pois Platão ele vai falar primeiro de uma tríade de valores, que é o bem, o belo e o justo, e depois vai falar da prudência, da temperança, da justiça, da coragem, né? Coragem, o valor, prudência, temperança e justiça. É complexo. Para ele, coragem, por exemplo, é manter o domínio da razão diante de situações limites, que é bastante engraçado isso, né? Totalmente diferente do que a gente considera como coragem. Coragem para nós hoje é impulso. Ele diz que você passa a vida inteira ensinando a alguém o que é temível e como ele deve reagir. Se diante do perigo ele não se mantém lúcido, não adianta. Tudo que você ensinou, nessa hora ele não lembra, simplesmente. Portanto, a grande coragem, como dizia Lauda Mapada, é dominar a si próprio, manter-se lúcido em situações de perigo, que ele considera como duas, de medo e de desejo. Ou seja, é igualmente perigoso aquilo que nos ameaça com aquilo que nos seduz. E ser capaz de se manter lúcido diante desses dois apelos, no domínio da razão, isso é o que ele chama de coragem. A prudência é ser dominado por aquilo que a gente tem de mais elevado, ou seja, o ponto mais elevado na nossa consciência. Os nossos valores, os nossos princípios, a nossa condição humana. E isso deve imperar sobre todos os elementos menores. Por isso ele diz que dentro do Estado, o homem que tivesse mais princípios seria o ideal para liderar. O que acontece dentro do homem é o que acontece fora. Ele fala sobre a temperança, que é um equilíbrio próprio daqueles que têm um caráter bem formado, que é uma obediência entre quem manda e quem obedece. Dentro de nós, somos comandados por uma razão orientada segundo princípios universais. Isso é a noção de razão. Razão são pensamentos orientados segundo princípios universais. E a nossa personalidade, ou seja, as nossas emoções, o nosso corpo físico, são formados para obedecerem a esses comandos. Quando o homem não tem uma suficiente formação de caráter, ele pode até entender o que é nobre, justo e bom, mas não consegue arrastar a sua cama seu corpo da cama
ou as suas emoções não conseguem dar a ele a tranquilidade suficiente para executar a sua tarefa. Ele não tem domínio sobre si próprio. Isso seria temperança, harmonia entre quem manda e quem obedece. Temperança, prudência, coragem e a justiça. A justiça, que eu acho um dos conceitos mais bonitos, para mim é o conceito mais bonito de justiça da história. Ele diz: dentro da sociedade, cada um se dedica a um único ofício, aquele que é próprio da sua natureza. E a justiça é saber colocar cada um no seu lugar, para que tudo entre em harmonia. Dentro do homem, a mesma coisa. Existe uma coisa que é feita para comandar, que é exatamente essa razão ordenada segundo princípios universais. As emoções são feitas para dar sabor, para dar impulso emocional a esses princípios universais. O corpo para obedecer o comando da razão e das emoções. Quando o homem, por exemplo, preguiçoso, coloca o seu corpo no comando, ele está sendo injusto. Inclusive com o próprio corpo. Porque um corpo que comanda a si próprio, ele tem muito menos saúde do que aquele que é comandado por princípios. Aquele que coloca as suas emoções comandando a sua casa, ele age feito um animal. Isso é injusto, porque as emoções não foram feitas para comandar. Com princípios universais, a razão orientada por princípios universais e, logicamente, acompanhada de sentimentos nobres, elevados, que são diferentes de emoções banais, esses são aqueles que devem comandar. Colocar cada um no seu lugar. Ou seja, respeitar e dar a cada um aquilo que lhe corresponde. Daí que ele vai falar coisas fantásticas a partir disso, né? Vai extrapolar para a questão do bem. Ele diz que cada coisa no seu lugar, não existe mal no universo. Já pararam para pensar nisso? A corrupção. Bom, a corrupção é uma coisa horrorosa, mas pensa na corrupção lato sensu. Um detergente biodegradável é muito mais caro do que um comum. Por quê? Ele é muito mais rápido para se degradar, para se corromper. E os corpos mortos não se degradassem, não se corrompessem, a poluição na Terra seria terrível, estariam contaminando todo mundo com seus males. Ou seja, corromper aquilo que deve ser corrompido, não o comportamento humano. Aí não cabe. Cada coisa no seu lugar, nada é ruim no universo. A faca na mão da cozinheira é ótima, na mão do serial killer é terrível. O papel do justo seria encontrar o lugar certo onde todas as coisas se justificam. Porque não existe uma coisa que seja absolutamente má. Porque se existe o absolutamente bom, que é Deus, não pode ter dois absolutos, todos os dois virariam relativos. Então, todas as coisas têm um lugar onde elas se justificam. E achar o lugar onde todas as coisas se justificam é a função do justo, dentro dele e fora dele. Ok? Obrigada. Obrigada. Obrigado, Daniela. Eu não sabia, acho que é a Daniela Bortmaia, essa daí. Vamos lá. A última pergunta, então, é do capitão. Eu ia fazer a pergunta do Caio, mas como a gente já está adiantado no horário e ele não está com áudio aqui, eu não vou fazer por ele. Depois eu converso com a senhora sobre isso. Do pessoal do CONGEP, né, é o capitão que tentou falar anteriormente, capitão Oliveira. Oliveira, por favor. Boa tarde, professora. Está me ouvindo agora? Sim, ouço bem. Quero parabenizá-la pela brilhante palestra, muito útil. Prazer ouvi-la. E todos nós que estamos aqui no Comando Geral do Pessoal, somos em 4. Eu não sei se a minha análise está correta, mas eu senti que a senhora é uma pessoa muito otimista com relação à questão da ética, né? Só que a impressão que muitos têm é que a ética ela está aquém na nossa sociedade de onde deveria estar, né? E aí eu pergunto para a senhora acredita que a filosofia como disciplina ela seria essencial na educação básica para ajudar na criação de um indivíduo mais ético e de uma sociedade mais ética? E como que organizações como a nossa poderia contribuir para transformar, para recriar, né, o caráter de alguém que chega e que tem uma ética, não sei se eu poderia usar esse termo, desvirtuada? Na verdade, eu não sou otimista, eu procuro ser realista. Eu não acredito que está tudo perdido, porque a vontade humana, quando bem aplicada, é capaz de drenar pântanos e irrigar desertos.
capaz de desviar o curso de um cometa. Portanto, eu acho que o ser humano pode mudar muita coisa se ele se propõe a tanto. Mas também não sou otimista achando que é só esperar que tudo vai melhorar. Vai melhorar se fizermos por onde. Então, a ideia da filosofia é buscarmos, na medida do possível, sermos realistas. A nossa é uma sociedade que está chegando a uma situação de dor progressiva. Eu acho que ela ainda vai bem mais fundo, infelizmente. Enquanto não ruir todo esse modelo civilizatório, as pessoas não vão pensar em outra coisa. Existem sinais aqui e ali de pessoas que começam a perceber que a questão fundamental está em preservar o ser humano e os seus valores, e tudo mais será dado por acréscimo, né? Mas ainda é uma minoria. Eu acho que as pessoas que vão chegando, como eu já falei anteriormente, se têm bons exemplos, elas têm uma opção. Mas ninguém obriga alguém a tomar posições se ele não estiver preparado para tanto. Existe uma passagem que eu acho muito bonita na filosofia. Sócrates era um homem do povo, filho de um artesão, sofronístico, e de uma parteira, que era Fenaretes. Ele dizia o seguinte: minha mãe era uma excelente parteira, mas ela jamais seria capaz de dar à luz a alguém que não estivesse grávida. Isso é um fato. E a gente não consegue trazer à luz valores de que aquela pessoa não esteja grávida. Se ela não estiver ali um pouco inquieta sobre os dilemas da sociedade, se ela não estiver achando que, se ela não adquirir mais valores à sua vida familiar, os filhos que ela tem, ela não vai ser digna deles, se ela não estiver ali germinando alguma transformação, não há fator externo que possa fazê-la despertar. O papel é semearmos. Agora, onde a semente cai, se vai brotar ou não, depende das condições de cada solo. Existe uma lei, que é o livre-arbítrio, que não permite que a gente obrigue o ser humano a evoluir. Essa gravidez é uma coisa totalmente voluntária, o ser humano e autônoma. O ser humano decide. Ele diz, olha para o mundo e diz, a vida não pode ser só isso. Ele esgota a mera sobrevivência prazerosa, como sentido de vida. E aí começa a vir a inquietude, que é a gravidez. Uma vez que ele está inquieto, você pode ajudar a trazer muita coisa à luz. Mas se não está, ele pode adquirir uma máscara para te convencer de que ele entendeu, mas não vai assimilar. Em outras circunstâncias, volta ao ponto de partida. Há que ter da nossa parte uma sensibilidade para perceber até que ponto essa pessoa é capaz de assimilar. E não insistir, dar o tempo dela e colocá-la naquele circuito onde ela não seja prejudicial com o nível de consciência que tem. E permitir que a sua evolução vá galgando novos patamares, que seria o ideal de uma sociedade ideal, que o nível de consciência das pessoas fizesse com que elas galgassem novos patamares, e não diplomas, e não algum outro tipo de mérito. E vamos esperar que um dia o mundo seja assim. Um dia a educação dará diplomas a quem tem méritos. Acredito que isso possa acontecer, exatamente porque acredito no poder da vontade humana. Acredito que o homem que é regido por convicções em princípios, ele não é dono de verdade nenhuma, mas ele se compromete com: vou servir ao bem e vou aperfeiçoar a minha visão de bem e vou crescer junto com esse aperfeiçoamento da minha consciência. Um homem que se responsabiliza com princípios é um homem que vai estar sempre vendo novas possibilidades se abrindo diante dele. Isso é um tipo de gravidez. Mas a gente não pode forçar a luz. Porque imaginem quantos mestres de sabedoria houve na humanidade, para o cristianismo, Cristo, para outras civilizações, outros mestres, e não conseguiram obrigar ninguém a evoluir. Se isso fosse possível, um mestre desses teria levado todos ao despertar da consciência. Mas o despertar da consciência é mérito individual. Respondeu, Oliveira? Sim, senhor. Ok, obrigado pela pergunta. Professora, então é isso. Nós chegamos aqui ao final da nossa breve jornada de 1h48. Prometidos 1h30, mas agradeço a senhora ter disposto um pouco mais de tempo para nós. Muitas perguntas, alguns debates ainda no chat ali. E até falei ali no chat que importante é realmente a conversa, né? Esse debate enriquece o crescimento, né? E a gente não tem a pretensão de chegarmos a um bom termo, de respondermos tudo, sabermos tudo, ainda mais em 2 horas de conversa, né? Essa é Então, importante, eu deixo muito demarcado, que não confundam convicção com fanatismo. Convicções são princípios, eu sirvo a justiça.
Eu sei o que é justiça? Não, mas eu estou crescendo. E à medida que eu vir melhor, eu servirei a justiça. Porque senão se cria uma antinomia absolutamente inexistente. Responsabilidade não é oposta a princípios. Isso é uma loucura. Tá? É uma antinomia que não existe, é uma fantasia. É certo? Perfeito, perfeito. Eu gostaria de, mais uma vez, então, agradecer a oportunidade de estarmos juntos com a senhora ter disposto o tempo para nós. Creio que espero que tenhamos outras oportunidades juntos, né? Este é o primeiro encontro de vários. Como eu falei, a gente tem na FAB um programa de formação e fortalecimento de valores que, volta e meia, a gente está convidando pessoas a estarem participando de preleções com o nosso efetivo para compartilharem esses momentos, conhecimentos e essas reflexões, né? Eu creio que é um palco que a senhora se move bem dentro dele, se encaixa bem, né? E pelo que conheço da senhora, pelo que já conversamos, a senhora tem essa disposição de compartilhar. Então, eu deixo as portas da Força Aérea abertas para a senhora. Se precisar de nós para qualquer coisa, né, é só nos chamar. A senhora tem os meus contatos, né? Eu, quanto pessoa, Ulisses, ou indivíduo, estou me colocando à disposição e falo em nome da Força Aérea Brasileira, do Brigadeiro Ribeiro, que é o comandante é o chefe da primeira subchefia do EMAER, e do próprio Estado-Maior da Aeronáutica, na figura do Tenente Brigadeiro Damasceno, que é o organizador deste evento. Então, a senhora vai receber, provavelmente no WhatsApp, eu vou mandar também para a Laís um singelo certificado materializando o nosso agradecimento. A senhora está conosco, em nome do Brigadeiro Damasceno também, do Tenente Brigadeiro Damasceno. E eu franqueio a palavra à senhora agora, as palavras finais para a despedida, e nos vemos numa próxima oportunidade. Mais uma vez, obrigado. Agradeço muito a todos aqueles que estiveram presentes, me coloco sempre à disposição, é uma alegria estar com vocês. E futuras ocasiões, conte sempre comigo. Eu espero que tenham ficado sementes boas que possam ser assimiladas. Muito obrigada.